Ninguém espera que uma simples viagem de negócios vire uma sentença de confinamento. Mas naquela noite, o vento parecia sussurrar segredos que ninguém deveria ouvir. Ele se chama Davi Albuquerque, 42 anos, dono de um império imobiliário que devora ruas e ergue torres de vidro onde antes havia silêncio. Para ele, tempo é dinheiro. Mas o tempo, naquela noite, decidiu parar. O rugir das turbinas do avião lutava contra a fúria da tempestade lá fora. Relâmpagos rasgavam o céu como punhais de luz. Davi segurava um copo de uísque caro, a pedra de gelo girando preguiçosa, ignorando o aviso da comissária que falava de pouso forçado. Emergência! Para ele, isso era só um atraso. Num assento mais atrás, uma mulher tentava esconder o medo. Helena Prado, 29 anos, assistente pessoal de Davi, embora, na prática, fosse seu muro de contenção contra a loucura que ele espalhava por onde passava. Ela apertava a bolsa no colo, respirando baixo, repetindo para si mesma que tudo ficaria bem. Mentira! Tudo sempre desmoronava ao redor dele. O avião mergulhou, como se fosse engolido pela tempestade. Gritos. Rezas. Um estalo metálico. Então, silêncio, cortado apenas pelo som de chuva martelando a fuselagem quando as rodas tocaram o asfalto encharcado de um aeroporto perdido no meio do nada. O piloto pediu calma. Mas ninguém ouvia nada além do próprio coração disparado. Davi levantou-se primeiro. Passou por Helena sem sequer olhá-la. Para ele, ela era apenas mais um arquivo vivo. Um problema resolvido à força. Mas naquela noite, seria diferente. Foram levados a um hotel próximo. Um prédio antigo, com corredores que rangiam sob os passos e lâmpadas que piscavam como olhos nervosos. No balcão, o recepcionista, um homem franzino, pediu desculpas. Só havia um quarto disponível. Davi bateu o passaporte no balcão, impaciente. Helena tentou argumentar. O funcionário apenas suspirou, olhando para o computador antigo que parecia prestes a morrer. Um quarto. Chave em punho. Subiram em silêncio. O elevador subiu rangendo, tossindo um aviso de que a qualquer momento poderia despencar. Quarto 702. Davi empurrou a porta, jogou a mala num canto, abriu as cortinas. A tempestade lá fora parecia bater no vidro com punhos invisíveis. Helena entrou devagar, quase pedindo permissão para existir. Ele se virou, encarando-a com olhos de gelo. Pode ficar com o sofá. A voz dele era uma sentença, sem apelação. Ela apenas assentiu. O sofá, estreito e manchado, parecia gritar, vá embora enquanto é tempo. Minutos se arrastaram. Ele tirou o paletó, desabotoou a camisa, deixou à mostra uma cicatriz fina perto das costelas. Helena fingiu não notar, mas algo naquilo contava histórias que ele jamais deixaria escapar. Ela foi até o banheiro, trancou a porta. A água do chuveiro caiu sobre o rosto dela como se quisesse lavar o medo. Mas o medo se infiltrava pelos azulejos, escorria pelas veias. Quando voltou, ele dormia de lado na cama enorme, como um rei exilado num castelo de paredes mofadas. Ela se acomodou no sofá. Puxou o cobertor gasto até o queixo. Tentou fechar os olhos. Foi quando ouviu um barulho. Algo como uma porta batendo no corredor. Passos arrastados. Um sussurro que não era do vento. Helena prendeu a respiração. O som parou atrás da porta do quarto. Um leve arranhar, como unhas pedindo para entrar. Ela olhou para Davi. Ele ainda dormia, ou fingia. Um trovão iluminou o quarto, revelando a sombra de alguém, parado do outro lado da porta. Ela se levantou devagar. Pés descalços no carpete frio. Colocou o ouvido na madeira. O silêncio, então, explodiu num toque seco. 3 batidas. Precisas. Frias. Ela recuou. Olhou para a tranca, para a corrente. Tudo fechado. O celular vibrou na mesinha ao lado da cama dele. Davi abriu os olhos como se nunca tivesse dormido. Pegou o aparelho, leu a tela. Um músculo tremeu em sua mandíbula. O que foi isso? Ela sussurrou. Ele ignorou. Desbloqueou o celular, apagou a tela. Virou-se para a parede. Ela voltou para o sofá, mas não dormiu. Não naquela noite. A madrugada arrastou-se como um animal ferido. Do corredor, de vez em quando, vinham sussurros. Risadas baixas. Ou o vento. Não. O vento não ri. Por volta das 3 da manhã, Helena abriu os olhos. Davi estava em pé diante da janela, de costas, segurando o celular colado ao ouvido. Falava baixo, mas as palavras que escapavam pareciam facas.
ameaça, dinheiro, sumiço. Ela se encolheu, tentando desaparecer dentro do cobertor. Ele desligou, virou-se devagar. Os olhos dele encontraram os dela. Por um instante, apenas um instante, não havia um empresário implacável, havia um homem cansado, encurralado por demônios que nem o dinheiro podia expulsar. Volte a dormir, ordenou, com uma voz que suplicava o contrário. Ela obedeceu. Fechou os olhos, mas o corpo tremia. Quando o despertador do celular tocou, a tempestade ainda urrava lá fora. Davi já estava pronto, terno impecável, cabelo alinhado, mas os olhos contavam que ele não dormira nem um segundo. Ela sentou-se, despenteada, pálida. Vamos sair daqui? Perguntou com a voz seca. Ele soltou um riso curto, sem alegria. Você acha que eu também não quero? Do lado de fora, passos apressados. O recepcionista batendo na porta, avisando que o carro estava pronto, mas a estrada, ainda não. Deslizamentos. Pontes fechadas. Não havia como sair da cidade naquela manhã. Davi socou a parede. O gesso cedeu, rachou. Helena recuou. Viu o punho dele latejar, um risco de sangue no nó dos dedos. Ele respirou fundo, abriu a porta. O recepcionista quase caiu para trás. Não importa como, deu um jeito de arrumar outro quarto. Agora! Rugiu Davi. O homem apenas balançou a cabeça, as palavras presas na garganta. De volta ao quarto, o silêncio era uma ameaça. Helena sentou-se na beira da cama, os joelhos juntos, as mãos cruzadas como em oração. Davi andava de um lado para o outro, como uma fera enjaulada. Foi quando o telefone fixo tocou. Um som agudo, fora de lugar, que arrepiou os dois. Ele atendeu, sem dizer nada. Uma voz sussurrou do outro lado, tão baixa que parecia vir de dentro do próprio aparelho. Davi ficou pálido. Seus olhos encontraram os dela, arregalados. Então, sem dizer nada, largou o telefone pendurado e saiu do quarto, deixando a porta bater atrás de si. Helena ficou ali, olhando o aparelho balançar. O som da tempestade engolindo tudo lá fora. E, dentro dela, uma pergunta: o que ele esconde? E o que estava agora vindo atrás deles? Ali, sozinha, no quarto 702, ela soube, aquela noite não terminaria quando o sol voltasse. E quando terminasse, talvez fosse tarde demais para fugir. Helena permaneceu imóvel por um tempo que não soube medir. O telefone parou de balançar, mas a voz parecia ainda sussurrar dentro do quarto, misturada ao vento que fazia as janelas gemerem. Ela se levantou, passos leves, como se pisasse sobre vidro. Olhou pela fresta da porta, mas o corredor estava vazio. Nem sinal de Davi. Nem sinal de ninguém. Engoliu o medo, calçou os sapatos e saiu. O corredor parecia mais longo, mais escuro, mais frio. As luzes piscavam como corações à beira da falência. Lá embaixo, na recepção, um trovão fez tremer o chão. Desceu as escadas, ignorando o elevador que rangia ameaçando engolir quem ousasse apertar o botão. No saguão, o recepcionista falava ao telefone, suando como se carregasse um cadáver nas costas. Quando viu Helena, baixou o olhar, como se a presença dela fosse um peso que ele não queria carregar. Onde ele está? Ela perguntou, voz firme apesar do nó na garganta. O homem apontou para a porta de vidro. Lá fora, Davi estava de costas, ao lado de um carro preto, conversando com dois homens de casaco. Nenhum guarda-chuva. A chuva os ensopava, mas ninguém parecia se importar. Helena aproximou-se da porta, encostou a mão no vidro gelado. Tentou entender o que diziam, mas o trovão engolia tudo. De repente, Davi virou o rosto para ela. Um segundo apenas, o suficiente para ela ver o medo que ele escondia tão bem. Os homens se afastaram, sumindo na tempestade como sombras dissolvendo-se na neblina. Davi ficou ali, imóvel, com a água escorrendo do cabelo, do queixo, pingando no colarinho do terno. Ela saiu. A água fria cortou-lhe a pele como agulhas. Parou diante dele. Quem eram? Ele não respondeu. Passou por ela, como se fosse ar. Helena voltou atrás dele, determinada a não ser ignorada. Dentro do hotel, o aquecedor chiava, mas o frio parecia ter se alojado dentro dela. No elevador, ele finalmente falou, mas não olhou para ela. Você não deveria ter vindo atrás de mim. A porta abriu. Quarto 702 de novo. O mesmo cheiro de mofo. O mesmo eco de algo ruim, esperando. Davi sentou-se na beira da cama, tirou o paletó encharcado, jogou no chão.
Olhou para o chão como se buscasse respostas entre as tábuas podres. Helena se aproximou, ajoelhou-se diante dele. Ousadia que ela não sabia ter. O que está acontecendo, Davi? Quem eram aqueles homens? Ele riu. Um riso tão curto e vazio que congelou o ar. Você sabe que não é da sua conta. Ela segurou as mãos dele. Geladas. Tremendo. Mas eu quero saber. Se for para morrer nessa tempestade, quero saber por quê. Ele puxou as mãos, levantou-se, deu-lhe as costas. Você não entende. Não é sobre você. Nunca foi. Ela mordeu o lábio. O medo agora era raiva. Eu trabalho para você há 5 anos. Eu limpo sua sujeira. Eu apago seus rastros. Eu sei mais sobre você do que qualquer um. E ainda assim você me trata como uma estranha. Ele parou. Virou-se devagar. Olhou direto nos olhos dele. Era como encarar um abismo. Então escute bem, disse ele, a voz baixa, quase um rosnado. Eu mexi com gente errada. E agora eles querem o que é deles. E não vão embora até conseguir. E se eu cair, você cai comigo. Helena sentiu o chão sumir sob seus pés. O que quer dizer com isso? Ele não respondeu. Foi até a janela, abriu um pouco. O vento entrou rasgando o ar pesado. A chuva molhou o carpete, espalhou gotículas nos móveis. Davi respirou fundo, como se quisesse engolir o vendaval. Helena sentou-se na cama, abraçando os joelhos. O frio parecia vir de dentro dela agora. Minutos depois, uma batida seca na porta. De novo, 3 toques. O mesmo padrão. O mesmo pavor. Davi não se mexeu. Helena ficou paralisada. As batidas se repetiram. Mais fortes. Ele caminhou até a porta, encostou a testa na madeira. Ficou assim, respirando pesado. Helena sussurrou. Não abre. Mas ele abriu. Um homem entrou. Alto, casaco preto, rosto escondido sob o capuz. O porteiro do hotel apareceu atrás, pálido como um lençol, tentando sorrir como se fosse normal deixar um estranho entrar às 3 da manhã. O homem fechou a porta devagar, trancou. Helena levantou-se num salto. O ar ficou mais denso, como se ninguém ali respirasse mais. Davi falou primeiro. Você não deveria estar aqui. O homem tirou o capuz. Era jovem, mas os olhos eram de quem não conhece perdão. Você está atrasado, Davi. Helena tremia, mas não conseguia desviar o olhar. O homem a olhou, sorriu. Um sorriso que não tocava os olhos. Então está a famosa assistente. Ela recuou, tropeçou na mesinha de cabeceira. Davi avançou, ficando entre ela e o homem. Ela não tem nada a ver com isso. O estranho riu. O som soou como vidro rachando. Tudo tem a ver com tudo, Davi. Você sabe disso. Agora vamos conversar como homens civilizados. Davi respirava ofegante. A tensão fazia suas têmporas latejarem. Helena, num canto, olhava ao redor, procurando qualquer coisa, uma lâmpada, uma cadeira, uma saída. O estranho caminhou até a janela aberta. Olhou para fora, para a tempestade, como se fosse dona dela. Eu gosto de tempestades, disse. Elas lavam o que precisa ser lavado. Virou-se para Davi. Você tem até amanhã de manhã. Ou a senhorita aqui vai pagar por você. Helena engasgou num soluço. Davi fez menção de avançar, mas o homem ergueu um dedo, como quem cala um cachorro. Até amanhã. 1 minuto depois, ele fez um estalo com a língua. Saiu. A porta ficou entreaberta, o vento gritando pelo corredor. Helena caiu sentada, as mãos no rosto. O choro saiu rasgando a garganta. Davi ajoelhou-se diante dela, segurou seu rosto. Eu vou dar um jeito, prometeu, mas o medo nos olhos dele gritava outra verdade. Ela segurou as mãos dele, sujas de chuva e segredos. E se não der tempo? Ele não respondeu. A noite virou um borrão. Helicópteros não podiam voar. A estrada ainda fechada. O telefone tocava de hora em hora, números bloqueados, vozes irreconhecíveis. A ameaça se repetia, sempre do mesmo jeito, até o amanhecer. Quando o sol começou a lutar contra as nuvens, Helena adormeceu no chão, encostada na cama, exausta de chorar. Davi ficou em pé, diante do espelho do banheiro, olhando o próprio reflexo. Tocou a cicatriz no abdômen. Por trás dela, uma história de traição, de dívidas que ninguém jamais poderia pagar. Ele sabia, não era apenas o dinheiro. Nunca foi.
Um trovão distante. O sol tentando vencer a tempestade. Ele respirou fundo. Saiu do banheiro. Olhou Helena, tão frágil, tão fora do lugar naquele enredo sujo. Sabia o que precisava fazer. Pegou o celular. Ligou para um número que prometera nunca mais discar. A voz do outro lado atendeu com uma risada fria. Preciso de um favor, disse Davi, a voz tão calma que assustaria qualquer um que o conhecesse. Uma pausa. E então, baixinho, quase inaudível. E talvez, me despedir. Helena, ainda dormindo, não ouviu nada. Lá fora, o vento começou a morrer. Mas dentro do quarto 702, o caos só estava começando. O dia amanheceu doente. Um sol pálido lutava para furar as nuvens grossas, mas a cidade ainda parecia presa dentro de um pesadelo úmido e cinza. Lá fora, o barulho de máquinas tentando limpar a estrada misturava-se ao vento que insistia em bater nas janelas como dedos impacientes. Helena acordou com o som abafado de uma porta batendo. O quarto estava vazio. A mala de Davi não estava mais encostada na parede. Por um instante, ela acreditou ter sonhado tudo. A tempestade, o homem do capuz, as ameaças, o toque do telefone no meio da noite. Mas então, viu em cima da mesinha de cabeceira um envelope. O nome dela escrito à mão. Letras tortas, apressadas. Ela abriu. Dentro, apenas uma chave de um carro e uma frase rabiscada num guardanapo de papel. Não olhe para trás. Vá embora quando a estrada abrir. E esqueça tudo. Helena sentiu o estômago embrulhar. Um grito de medo quis sair, mas ficou preso na garganta. Ela se levantou, correu até a janela, viu, lá embaixo, Davi conversando novamente com os dois homens de casaco. Parecia calmo. Ou parecia ter desistido. Ela queria abrir a janela, gritar, pedir que ele voltasse. Mas algo a segurou. Um medo denso, viscoso, que dizia, se falar, tudo acaba agora. Voltou para dentro. A mala dele já não estava. A roupa molhada da noite anterior também sumira. Tudo parecia limpo demais. Como se alguém estivesse apagando seus rastros, um por um. Helena sentou-se na beira da cama, apertou a chave na mão até machucar a pele. O telefone fixo tocou. Ela olhou para o aparelho como se fosse uma cobra prestes a morder. Deixou tocar. 1, 2, 10 vezes. E então, silêncio. Desceu as escadas. O recepcionista estava de costas, falando baixo no telefone. Quando viu Helena, sorriu um sorriso gelado. A estrada vai abrir em 1 hora, senhora Prado. Já providenciei o carro. O senhor Albuquerque deixou tudo pago. Ela quis perguntar onde ele está, mas a pergunta morreu nos lábios. Saiu do saguão. O vento bateu em seu rosto como um tapa de mãe desesperada. Do outro lado da rua, um carro preto arrancou devagar, subindo a avenida encharcada, levando dentro dele tudo que Helena nunca saberia. Ela ficou ali, parada na calçada molhada, vendo o carro sumir na neblina. Sozinha. Com uma chave na mão e um segredo pesado demais para carregar. Davi não olhou para trás. Dentro do carro, os dois homens de casaco falavam ao celular, trocavam olhares rápidos, respeitosos. Mas ninguém ousava dirigir uma palavra a ele. Passaram pelo bairro antigo, pelas ruas estreitas, até chegar a um galpão abandonado na saída da cidade. O motorista estacionou sem ruído. O homem do banco de trás saiu primeiro, abriu a porta para Davi. Como se ainda fosse um rei. Um rei condenado. Dentro do galpão, cheiro de ferrugem, óleo queimado e algo mais, algo doce, podre, impossível de nomear. No centro, uma cadeira. Uma única lâmpada balançando do teto. Davi respirou fundo, andou até o meio do salão, sentou-se sem ser mandado. Um homem saiu das sombras. Não era o mesmo do quarto 702. Este era mais velho, mais calmo, usava um chapéu que parecia deslocado naquele cenário de filme de horror. Senhor Albuquerque, disse, como se fosse uma piada. Davi não respondeu. Manteve o olhar fixo na lâmpada. Eu confiei em você. Continuou o homem, voz macia, quase carinhosa. Mas você achou que podia fugir, não foi? Davi abriu um sorriso cansado. Ninguém foge de você. Eu sabia disso, disse Davi. O homem estalou os dedos. Um dos capangas jogou no chão uma pasta preta. O fecho abriu sozinho. Dentro, maços de dinheiro, documentos, fotos borradas. Você acha que pode comprar a sua saída? Davi ergueu os olhos. Um lampejo de ironia. Não é para mim. É para ela.
O homem riu. Um riso feio, seco. Ela? A sua doce assistente. Você acha que me comove? Davi encostou-se na cadeira, cruzou as mãos no colo. Não. Eu só acho que você quer que eu sofra mais um pouco. Então, faça o que quiser. Mas deixe-a fora disso. Por um instante, o silêncio engoliu tudo. A tempestade lá fora parecia ter morrido. Então, o homem tirou do bolso um celular, mostrou a tela. Um vídeo curto. Helena dormindo no quarto 702. Gravado do lado de fora da janela, à noite. Você acha mesmo que eu deixaria testemunhas? Davi fechou os olhos. Respirou fundo. O estalo do tiro cortou o silêncio. Helena sentiu o peito apertar de repente, como se alguém tivesse arrancado seu ar com as mãos. Dentro do carro que Davi deixará para ela, o motor ligado, o rádio chiava uma música antiga, desafinada. Mas nada preenchia o buraco no peito. Ela queria dirigir. Queria sumir dali. Mas as mãos tremiam tanto que a chave quase caía do contato. Respirou fundo. Olhou pelo retrovisor. Um vulto parado atrás do carro. Um homem, ou uma sombra, impossível dizer. Um segundo depois, nada. Ela girou a chave, acelerou. A estrada ainda molhada parecia uma língua cinza, lambendo os pneus com promessas de liberdade. Mas a cada quilômetro, Helena sentia que não estava sozinha. Que o banco de trás guardava mais do que vento e bagagem. Quando parou num posto de gasolina, ligou para a polícia. Não sabia o que dizer. Não sabia nem quem era ela mesma agora. Senhorita, está tudo bem? Perguntou o frentista, um garoto de boné surrado. Helena olhou para ele. Tentou sorrir. Não conseguiu. Tudo bem. Mentiu. Pagou a gasolina, voltou para o carro. Antes de abrir a porta, sentiu no bolso da jaqueta algo que não lembrava ter colocado ali. Um bilhete. Papel fino, dobrado várias vezes. Desdobrou, mãos tremendo. Se um dia perguntarem por mim, diga que morri antes de me tornar um deles. Cuide de você. E esqueça meu nome. A letra era de Davi. Helena deixou o papel voar com o vento. Entrou no carro. Pisou fundo. Enquanto sumia na estrada, soube que o passado ficaria para trás. Mas dentro dela, o sussurro dele ainda existia, do outro lado de todas as tempestades. E, talvez, continuasse ecoando, cada vez que a chuva batesse em uma janela trancada.